Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, 3 espíritos semelhantes a rãs. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Para entender quem são esses 3 espíritos imundos, deve-se entender de onde sai. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O dragão é Satanás, a besta é o papado, e o falso profeta é o protestantismo apostatado. Desde o princípio, Satanás mostra o grande engano pelo qual caiu Eva e posteriormente caiu Adão. De sua boca, no jardim do Éden, como serpente, ele apresenta sua primeira grande mentira. E esta tem sido repetida, infelizmente, por aqueles que não têm prestado atenção no engano que está ali contido. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Esta foi a primeira mentira de Satanás no Éden, contra a verdade taxativa de Deus que disse de fato: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. O Espiritismo, cuja base centra-se na mentira de que o homem é imortal, é o primeiro espírito semelhante à rã que sai da boca do dragão. Tenha em mente que a rã pega sua presa pela língua e é pelos ensinos doutrinários errôneos que estes espíritos agem a todo momento. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Veja, não devemos crer no que os espíritos ensinam, mas devemos provar pela palavra de Deus e ver se o que estão ensinando de fato é correto, se é bíblico. Então, o espírito que sai da boca do dragão é o espiritismo, e essa doutrina atinge a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos, porque acham de fato que não são espíritas, quando em realidade a base do espiritismo é a crença de que o homem é imortal, enquanto o ensino cristão mostra que o homem é mortal e que será finalmente destruído, a menos que aceite de fato a Cristo como seu Salvador. O segundo espírito sai da boca da besta. Esta besta é encontrada no livro de Apocalipse 13, e dela é dito: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, verso 4. Da mesma forma que Deus tem seu Filho, Jesus Cristo, e ao adorar o Filho estamos adorando ao Pai, assim também ocorre com o dragão, o diabo. Ele tem seu filho, a besta, e empresta seu poder a ela. E esta besta é adorada pelos homens, que não sabem que ao adorar esta besta, estão em realidade adorando ao diabo. Esta besta é o papado, e o espírito imundo semelhante à rã que sai do mesmo é o catolicismo. Através desse sistema, o papado tem enganado milhões no mundo todo, que imaginam estar seguindo a Cristo, quando na verdade seguem a besta, sem perceber. O terceiro espírito sai da boca do falso profeta. É preciso entender aqui que um falso profeta só é falso profeta quando, assim como os falsos profetas do passado tiveram o conhecimento real das coisas de Deus. São aqueles que foram chamados a servir a Deus e ensinar estritamente a sua palavra, mas resolveram apostatar-se.
Não se trata aqui do papado e da Igreja Católica, por exemplo, porque estes nunca serviram a Deus. O catolicismo e o papado sempre foi e sempre será romano. Sempre perseguiram o povo de Deus e mesmo quando apresentando uma face serena ao mundo, como hoje, ou passando-se por cristãos, como hoje, continuam a ensinar o que sempre ensinaram, ou seja, doutrinas romanas e não cristãs, criadas no período das trevas quando se matavam os cristãos. Assim, o falso profeta é o protestantismo apostatado. Aqui estão incluídas todas as igrejas e pastores que um dia foram de fato servos de Deus, mas que em algum momento resolveram aliar-se ao papado e ao catolicismo, ensinando doutrinas romanas. Aqui podemos citar igrejas e pastores luteranos. A Igreja Luterana assinou um tratado de fé recente com a Igreja Católica. Os batistas, os adventistas, entre muitos outros. E vemos que estão todos unidos na doutrina da Trindade, por exemplo, que é a principal doutrina do catolicismo romano. Embora alguns pastores, principalmente os pastores adventistas, temem em afirmar que a doutrina deles, a doutrina da Trindade deles, é diferente da doutrina da Trindade católica, isso é impossível. Seria como dizer que os luteranos assinaram um tratado de fé com os católicos, mas que o assunto da justificação pela fé deles é diferente da justificação pela fé do catolicismo, quando foi este o tratado que assinaram. Assim temos que, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. São espíritos de demônios que ensinam doutrinas de demônios e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, ensinando suas doutrinas e congregando a todos para batalhar contra os que não aceitarem estas doutrinas de demônios. A batalha do Armagedon se aproxima, unindo a todos na nova ordem mundial. Aqueles que não aceitam a Trindade, aqueles que não aceitam o Papa como líder máximo, serão perseguidos, pois através do ecumenismo o papado fará isso. Seus líderes exigem que o batismo seja trinitário para que você possa fazer parte deste grupo ecumênico, e os que não aceitarem estarão automaticamente fora do ecumenismo e serão os perseguidos juntamente com todos aqueles que não aceitarem o domingo como dia de guarda em lugar do sábado. O decreto dominical virá, acredite, e você estará de um ou de outro lado. Pense nisso e que Deus seja contigo.